Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o professor Júlio César e hoje vamos dar início à nossa sexta aula. Hoje iremos abordar aí, falando um pouco mais sobre os FPCs, né? FPCs de câmera, os FPCs aí do display e também dos sensores, dentre outros FPCs existentes nas nossas placas, certo? São componentes importantes que contêm diversas trilhas, né, que devem todas estar bem conjugadas com a placa para que venha ter a sua conexão perfeita, né, para que venha fazer aí a câmera funcionar, né, a sua tela receber imagem e dentre outras funções. Cada pino instalado na placa, ele tem uma função diferente, né? Temos também malhas anodo, catodo, dentre outras aqui. E eu vou estar mostrando para vocês o que são os FPCs nas placas, ok? Pode mostrar aqui. Aqui temos uma placa de modelo K10 e aqui notamos a presença do FPC principal, que é o conector, né? O FPC é referente ao conector do display, da frontal, certo? Esse aqui é o camarada o qual nós iremos estar conectando a nossa frontal para que ela venha receber a imagem. Estou com o modelo aqui J8, vou estar retirando aqui nossa frontal, só para vocês entenderem melhor onde fica o FPC dele, do J8. E como percebemos, o cabo flex da frontal, ela vai ser conjugada com o FPC. Eu vou estar retirando aqui para vocês verem como é a conexão, ok? Essa é a maneira correta de retirarmos o cabo flex. Não devemos usar ferramentas pesadas como chaves, né? Geralmente deveremos utilizar aí para a retirada do cabo flex. Se não, com a ponta do seu dedo, você pode estar utilizando aí espátulas plásticas ou até mesmo metálicas flexíveis, certo? Para que não venha romper nenhuma das trilhas, né, presente aí no FPC, pois as mesmas elas são bem frágeis e podem quebrar com facilidade, certo? Para conectarmos, ou utilizaremos também o dedo, né, em cima do cabo flex, apoiando o mesmo ao conector. Feito isso, já temos aí a conexão da nossa frontal com a nossa placa. E na sequência eu estarei mostrando para vocês como trocar, né, este FPC da nossa placa, como removê-lo, né, pois o mesmo ele contém plástico, né, não é apenas pinos metálicos. Ele todo em si não é metálico, ok? Ele contém plásticos e para a gente trabalhar aí com a estação de solda, devemos ter algumas técnicas para não derreter esse plástico e perder os componentes, ok? As ferramentas adequadas para nós retirarmos os FPCs da bateria, do display, da câmera, dos sensores e demais FPCs presentes nas placas, que são plásticos, nós devemos utilizarmos pinças de pontas finas, fita flexível para proteção da placa, álcool isopropílico para limpeza, escovas para limpeza também e pasta de solda. Essas ferramentas, com ela a gente consegue executar a remoção do FPC. Também utilizaremos a base, né, para que possamos aí estar prendendo a nossa placa para que ela não venha se mover ao executarmos a remoção do nosso FPC. Prendemos bem a nossa placa na base. Certificamos que ela ficou bem assegurada. Nós podemos utilizarmos também
apoiadores como esse, né? Que é o modelo caranguejo, para segurar a nossa placa. Que já vem com a lupa, que você pode estar verificando as trilhas, se ficou bem conectadas ou não. Prendemos a placa. Não utilizaremos os jacarés, que são essas pontas em cima de componentes, ok? Para que não venha prejudicá-los. E aí você está causando algum dano à placa do seu cliente. Com a fita flexível, utilizaremos aí na parte de baixo da nossa placa para proteger a região onde iremos executar o reparo. Vamos retirar a fita e na sequência levar aí até a placa para que venha protegê-la. Então protegemos a placa. Após isso, utilizaremos um pouco de pasta de solda no entorno do conector, né? Onde iremos trabalhar. Após colocar um pouco de pasta de solda, eu já posso aí estar ligando a minha estação de ar. Esse tipo de FPC nós iremos utilizarmos a vazão de ar comparado à vazão que utilizamos para retirarmos os conectores de carga, certo? Pois estaremos trabalhando aí na parte de baixo da placa e assim ela estará protegida, certo? O FPC ele não vai sofrer tanto calor próximo a ele, né? Por cima, então a probabilidade que ele venha derreter aí será mínima. E eu na sequência estarei mostrando para vocês outra técnica de como retirar o componente por cima, certo? E já nesse procedimento nós utilizaremos menos calor. Ok? Então vamos aí regular nossa estação de ar 5,5, 5,5, ok? Na sequência iremos trabalhar em nossa placa. Deixa a estação bater aí o valor, né? Após isso trabalharemos aqui em movimentos circulares na parte de baixo de nossa placa, onde protegemos antes com a fita flexível. Por que iremos utilizar nossa fita flexível? Pois ela atrai calor. Com isso fará com que o componente ele entre em estado de fusão mais rápido. Não utilizaremos a nossa fita Kapton, pois a nossa fita Kapton, que é essa aqui de cor mais escura, ela não conseguirá fazer com que esse componente ele entre em estado de fusão rápido, e isso pode causar um dano à placa, superaquecimento, certo? Então utilizaremos aí nossa fita flexível, a fita alumínio, e vamos dando pequenos toques no componente para certificarmos que ele soltou, né, entrou em estado de fusão. Após ele soltar, nós retiraremos ele da nossa placa. FPC ou qualquer componente que nós venhamos retirar da placa, temos que esperar ele entrar em estado de fusão, pois assim nós trabalharemos de modo seguro, sem correr o risco de romper trilhas, ok? Então aí, esse é o procedimento correto a se fazer. Já certificamos que o conector entrou em estado de fusão. Agora nos resta retirá-lo de modo seguro, sem romper nenhuma trilha de nossa placa. Após isso, fazemos a correção com o ferro de solda das trilhas para que todas fiquem padrões, certo?
Continuaremos ainda com a extração de ar por baixo, para que a solda ela faça a correção mais rápido. Feito isso, eu saio com minha estação e saio com meu ferro de solda. Farei a limpeza para receber o novo FPC. Após retirarmos o FPC da nossa placa, vamos utilizarmos aí a escova, um pouco de álcool isopropílico para fazermos a limpeza da nossa placa. Geralmente nós só fazemos isso, pessoal, quando temos problema com o FPC. Geralmente os problemas que apresentam no FPC muitas das vezes é quando o técnico ele vai trocar a frontal, ele força, às vezes pode quebrar aí um pino, né? Muitas das vezes oxidação, por ser próximo do conector, pode infiltrar a água, e infiltrando água vai gerar aí uma oxidação ao redor aí desse FPC. Então pode acontecer também de soldas partirem, até mesmo romperem, né? Então essas são as situações a quais vocês vão estar trocando esse FPC, certo? Após fazer a limpeza da nossa placa, eu tenho que certificar, seja no microscópio ou até mesmo análise visual, se tem todos os pinos existentes, certo? Se há todos os pinos aqui existentes nas duas laterais aí onde vamos soldar, né, o nosso novo FPC, certo? Então tenho que certificar que tem todas as trilhas presentes para que após colocar o FPC ele venha funcionar, ele venha gerar imagem aí para nossa tela, certo? Então fiz a limpeza, certifiquei que está tudo ok. Faço um pré-aquecimento, certo? Faço um pré-aquecimento na área onde eu vou fazer o reparo e coloco um pouco de pasta de solda. Não precisa ser muito para não fazer melecagem aí na placa, certo? Então, feito isso, eu vou trabalhando em movimentos circulares aqui, certo? Sempre observando o momento em que a solda entra em estado de fusão, que ela vai brilhar um pouco mais, como percebemos, ela já está brilhando, certo? Agora vamos conectar aí o nosso FPC no seu devido lugar, sem bater nos componentes do lado, para que não venham soltar, ok? Após instalado no lugar, movemos ele para um lado e para o outro, para que todas as trilhas elas fiquem bem conjugadas. Feito isso, fugimos aí com o calor. Esperamos a nossa placa esfriar um pouco, pois se eu colocar álcool isopropílico com a placa quente, eu posso estar danificando ou até mesmo movendo aí os componentes do seu devido lugar. Então deixa esfriar um pouco. Após a placa ela esfriar, eu venho aqui fazendo a limpeza. Feito a limpeza, eu finalizo, retiro nossa fita flexível que utilizamos aí para proteção, tiro a placa com cuidados e faço a limpeza completamente da nossa placa, certo? Após isso eu vou lá com o meu aparelho, né, com a nova frontal, testo se o FPC ficou legal, e é esse o procedimento correto a ser executado na troca do FPC, certo? Após retirar, limpeza, analise se existe todas as trilhas da placa e após isso você pode colocar um novo aí, ok? Então eu vou estar mostrando também uma técnica um pouco diferente, certo? Que é a técnica de como retirar ele aí por cima, certo? Sem derreter o mesmo. Eu vou estar aqui apoiando minha placa na base, sempre observando se eu não estou prendendo componentes para não danificar, ok? Então coloca tudo certinho. Já iremos utilizar o calor um pouco menos, né? Estávamos utilizando aí 5,5, agora vamos partir aqui para 4
4.2, certo? 4.2 de calor. E vazão de ar, pessoal, eu terei que utilizar bem menos também. O porquê? Se eu utilizar muito ar, o ar ele vai esbanar para cima do conector e vai derreter ele com mais facilidade. Então eu baixo aí para 4 ou até 380. Já é um ar suficiente para retirarmos aí o FPC por cima. Essa é uma técnica a qual eu considero avançada. Geralmente, para retirarmos assim, temos que utilizar um bom microscópio, certo? Faço um pré-aquecimento. Na área. Coloco um pouco de pasta de solda. E vocês percebem que eu vou trabalhar aqui perto da câmera, que é plástico, perto do conector do fone de ouvido, que é plástico, perto dos botões de volume, que é plástico, e o leitor de cartão de memória, que também é plástico. Inclusive o FPC que iremos trabalhar também contém plástico. Então, qual é a ideia aqui? Qual é a técnica? É utilizarmos aqui a estação ao seu redor, só na placa, em movimentos rápidos, sem parar, para que não venha derreter o nosso FPC. Então, vamos lá dar início. Em movimentos rápidos, na sua lateral, eu vou dando um toque no meu FPC. Ao perceber que ele entrou em estado de fusão, eu tenho que ser rápido para ele não derreter e eu não perder o componente, certo? Sempre dando um toque. Nenhum componente nós podemos puxar aí, certo? Sempre retirarmos. Ao entrar em estado de fusão, ele vai ficar bem molinho, certo, pessoal? Então esse é o momento correto de retirarmos ele. Essa técnica é uma técnica mais avançada, ok? Sempre dando um toquinho. Não podemos parar a estação, pois o componente ele pode derreter a qualquer momento. Então vamos lá em movimentos circulares e rápidos. E o FPC ele já está entrando em estado de fusão. E ao perceber que ele entrou em estado de fusão completamente, simplesmente viemos aqui e retiramos ele, certo? Afastando aqui para a lateral, ok? Essa é a técnica por cima. Retiramos aí o componente sem romper trilhas, de forma segura. Um pouco mais difícil do que a outra, né? Que aí você já estava protegendo a placa, estava trabalhando aí mais tranquilo. Isso aqui é uma técnica que requer mais atenção e agilidade. Após retirarmos, corrigimos aí as soldas, né? Utilizaremos um pouco de pasta de solda. Corrigimos todas as soldas, certo? Para que não venha ficar nenhuma unida com a outra. Feito isso, como eu já tenho pasta de solda na minha placa, eu vou trabalhar novamente para instalar meu FPC no seu devido lugar. Eu já posso segurar na pinça, aplicar o vapor aqui diretamente na minha placa, certo? Diretamente na área onde vai ser trabalhada. Sempre em movimentos também, pessoal, para não chegar a ocasionar aí uma bolha, né, na nossa placa. Então eu aplico calor diretamente nela e ao perceber que a solda ela entrou em estado de fusão, eu já venho na sequência instalando meu FPC, certo? Eu já instalo ele de imediato e começo os movimentos circulares, certo? Não posso parar para não derreter. Certifiquei que o FPC já está no seu devido lugar, com as trilhas todas bem conjugadas. Eu fujo com calor e finalizo o meu trabalho, tá bom? Após isso, espero
a placa esfriar um pouco e vou simplesmente limpar o FPC para após isso fazer os meus testes. Então essa é a dica: se vai tirar o FPC por cima, menos calor, menos ar, agilidade no processo com a estação na mão, e entrou em estado de fusão, retira o componente, foge com calor. Para colocarmos, após corrigir as soldas, utilizaremos a estação voltada para a solda diretamente. Entrou em estado de fusão, conecto o meu componente e começo o trabalho novamente em movimentos para não derreter. Percebi que ele foi para o seu devido lugar, conjugou todas as trilhas, já fujo com o calor e finalizo, certo? O resultado sempre vai ser positivo.